Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Assim diz a palavra de Deus. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Deus amado e Deus bendito, eu sei que o Senhor zela e vela pela tua palavra, e ela não volta vazia, sem cumprir com o propósito para o qual o Senhor tem designado. Abra, Senhor amado, agora a nossa mente, para que nós possamos ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos espirituais e que nada, absolutamente nada, possa impedir que a tua palavra ela venha produzir frutos e frutos para a vida eterna. Que nós possamos também, ó Pai amado, ter coragem para obedecer, e tendo a coragem para obedecer, possamos, Senhor amado, colher os frutos que são frutos para a vida eterna. E que quando nós meditarmos na tua palavra, assim como diz a tua palavra no Salmo 1, que possamos fazer todas as coisas para a tua honra e para a tua glória, e tudo der certo, tudo prosperar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ganância, amor ao dinheiro. A Bíblia fala muito sobre o dinheiro. A palavra de Deus fala mais sobre o dinheiro que sobre, na verdade, que sobre salvação. Pode até parecer uma contradição, mas não é. E a ganância é algo tão destruidor que a gente vê, principalmente numa situação quando os pais ou avós morrem, e aí tem que haver uma divisão da herança, e a gente começa a ver as brigas nas famílias divididas por causa do dinheiro, ou seja, por causa do amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é bom, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo instrumento para ser usado para que o reino de Deus seja alcançado, para que o reino de Deus ele venha aqui nessa terra, assim como ele é no céu. Mas as pessoas amam tanto o dinheiro, que o dinheiro se transforma num Deus. O dinheiro se transforma num Deus, e a Bíblia fala o nome desse Deus chamado Mamon, que é riqueza. Então as pessoas vivem em função do dinheiro, focam em sempre buscar mais dinheiro. Mas pastor, eu não posso ter uma ambição positiva de querer crescer, multiplicar. Isso é a ordem de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus fez o homem para crescer, multiplicar, encher toda a terra e dominar a terra. A palavra de Deus diz no Salmo 1 que quando nós meditamos na palavra de Deus,
tudo que nós formos fazer vai dar certo, tudo vai prosperar. Ou seja, há uma bênção. Os discípulos, num certo momento, perguntaram para Jesus: mas mestre, nós deixamos tudo, o que vai ser feito de nós? O Senhor disse para eles: ninguém que tenha abandonado pai, mãe, filhos, amigos, por amor a mim, não receba aqui nessa terra até 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então há promessas de Deus para nós. O próprio Senhor diz em João 10:10, a segunda parte, que o Senhor veio, Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância, uma vida plena, uma vida completa. Pastor, o senhor está falando sobre a teologia da prosperidade? Não, estou falando sobre a Bíblia. Os dois extremos são complicados. Aquele que fala só sobre dinheiro e quer arrancar os olhos dos membros e fazer tudo, até de uma psicologia para buscar e retirar dinheiro, isso aí é pecado. Isso aí é algo que é diabólico. Nós também não podemos deixar de pregar e falar sobre dinheiro, que é importante como um instrumento para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, para que possa ser usado para conquistar e ganhar novas vidas. Isso sim é bênção, esse equilíbrio, não tanto o fanismo da teologia da prosperidade, mas também não vamos achar que ser rico vai para o inferno, ser pobre vai para o céu. Não, ou o contrário, também não. Então nós temos um equilíbrio. O que é ganância? Ganância é traduzida por avareza, desejo ávido de ganho, de ter mais, de exibir os caminhos como um trunfo. Isso é ganância. Então ganância é avareza. E avareza, a palavra de Deus diz que ela é idolatria. E o idólatra não vai herdar o reino dos céus. Amém? Amém. Eu quero trazer um exemplo bem fácil. O exemplo é dos ratos e o queijo. Aqui nós temos uns ratinhos. Havia uma casa antiga, uma casa velha, e essa casa tinha muitos ratinhos. Ratinhos bonitinhos, brancos, pretos, ratinhos da cidade, ratinho da roça. E esses ratinhos viviam em comunidade e eles tinham algo em comum: o desejo, o sonho de comer os queijos amarelos, gostosos, saborosos, que eles sentiam pelo seu olfato que tinha na sua casa. E todos os dias eles falavam: quão bom será esse dia que eu vou poder comer esse queijo. Eles viviam juntos, clamando, cantando músicas em relação ao queijo. Mas tinha um problema: entre os ratos e o queijo havia um gato. Passa um tempo e um tenta roubar o queijo, e esse um desaparece porque o gato é rápido e o gato acaba pegando o rato. E assim foi, e eles ficavam com raiva do gato, porque o gato comia os ratos. Até que chegou um dia que o gato sumiu, o gato desapareceu. E agora eles poderiam se aventurar em busca do queijo. E eles foram. E antes, eles sonhavam com o dia que poderiam comer o queijo. E eles pensavam nos seus sonhos, que quanto mais comesse do queijo, mais o queijo aumentaria, mais o queijo cresceria. Isso era um sonho tão grande dos ratos. Só que a realidade nem sempre ela acompanha os sonhos. E eles viram na prática que o queijo da realidade ele diminuía em vez de aumentar. E agora os ratos maiores, os ratos mais fortes, começaram a ver que se todo mundo, todos os ratos comessem, ficaria pouco para eles.
E eles começaram a mudar de posicionamento. Eles começaram a ficar mais rude. E somente tinha direito de comer o queijo os ratos realmente fortes. E todos os ratos fracos, doentes, foram marginalizados e foram deixados de lado. Pastor, o que isso significa? Que todo rato que fica dono do queijo, ele vira gato. Isso acontece também no mundo dos homens, queridos. Todo homem que fica dono do dinheiro, ou de algum poder, e esse poder ele se transforma, ele vira gato, ele vira ganancioso, ele vira egoísta e insensível. Então essa historinha, ela quer ilustrar que o homem, ele tem uma tendência natural de se corromper, porque o dinheiro, o poder, a fama, seduz e pode corromper. E Deus conhece a estrutura do homem, por isso que Deus falou muito sobre o dinheiro. Então aqui agora nós estamos no começo do ministério de Jesus. Ele tinha vindo do casamento em Caná da Galileia. Ele estava recém no início do seu ministério. E ele, como todo bom judeu, ele veio para uma festa, chamada Festa da Páscoa, que é a libertação da escravidão, da tirania do Egito para a liberdade. E havia na lei 7 festas. Dessas 7 festas, 3 festas eram obrigatórias. A festa de Páscoa, que comemorava a libertação, a festa das primícias, e a festa da Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Essas 3 festas que simbolizavam, na verdade, o ministério de Jesus, eram obrigatórias para todo israelita. E todo homem de 20 anos para cima tinha que pagar um imposto quando chegava nessa festa. Todo israelita tinha que trazer um animal para sacrificar nesta festa. E parece que de início tiveram uma grande ideia, porque muitas pessoas vinham de longe. E trazer animal de longe é complicado, porque muitos animais chegavam cansados, estafados, doentes, e não poderiam ser instrumento de sacrifício. Então eles tiveram a grande ideia de colocar animais para venda. Assim só trariam dinheiro. Só que esse dinheiro que muitos traziam era dinheiro do Império Romano, que havia uma imagem de César. E como não podia entrar a imagem de César no templo, porque era sagrado, eles trocavam pelo dinheiro do templo, que se chamava siclo, que era um dinheiro onde havia uma outra imagem, a imagem das figuras de Israel, de imagem, de símbolos de Israel. Então havia cambista que trocava esse dinheiro, só que com o tempo esses cambistas e os vendedores de animais, dizem os historiadores, eram das famílias dos nobres, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Então eles lucravam colocando juros exagerados e vendiam os animais também muito mais caro que o normal. Foi isso que Jesus encontrou quando ele chegou no templo, quando ele chegou no pátio, que era o pátio dos gentios. Lá estavam montadas as barracas com cambistas, barracas com animais para sacrifícios. E ele ficou irritado, porque viu que a casa de adoração, a casa de sacrifício, tinha se transformado em uma casa de comércio. Em vez de venderem isso na rua, longe do templo, estavam vendendo dentro do templo, no pátio do templo. Eles estavam distorcendo um propósito divino. E é por isso que o Senhor ficou irritado. E o Senhor está dizendo para mim e para ti hoje: a casa de Deus não é lugar de negócio. A casa de Deus é um lugar de oração. A casa de Deus é um lugar de sacrifício. A casa de Deus é um lugar onde você veio para dar, mas principalmente para receber a palavra de Deus.
A casa de Deus é um lugar onde o Senhor está, o Shekinah está, a glória de Deus está, a presença de Deus está. E o foco é pregar a palavra do Senhor, não outra coisa qualquer, mas sim a palavra que cura, liberta, salva, transforma e muda as nossas vidas. Então essa era a situação. Amém? Havia uma ganância muito forte. E essa ganância, na verdade, ela continua. O ser humano, queridos, o ser humano, ele continua ainda sempre com o propósito de querer ganhar mais, de ter mais, e viver em função das coisas, e se esquece que tudo passa, tudo vai passar. Se esquece que um dia nós vamos morrer, se esquece que nós somos peregrinos, se esquece que o caixão não tem gaveta, e nós viemos para esse mundo, e nós iremos voltar. Se esquece que a nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. Um dia nós voltaremos para o nosso verdadeiro lar. Eu costumo dizer que nós somos os verdadeiros ETs, extraterrestres. Estamos aqui, mas não somos daqui. Fazemos como o ET, olhamos para o céu, apontamos lá para as estrelas e nós dizemos: minha casa, porque um dia nós iremos voltar para a nossa casa. É claro que quando estivermos aqui, vamos procurar viver uma vida boa, plena e abundante, e vamos procurar falar do amor de Deus. Vamos procurar fazer com que outras pessoas também venham a descobrir e venham querer ir para lá também, porque tem muitas pessoas que não conseguem de forma alguma se encontrar nesse mundo e o vazio existencial permanece, mas quando elas encontram Jesus, a vida ganha um novo propósito. A palavra de Deus diz que nós devemos estar contentes com tudo que nós temos. Você vive contente? Sabe o que eu aprendi, queridos? Que quando nós somos gratos, a gratidão, ou seja, o exercício de estar contente todos os dias, agradecer a Deus por tudo que nós temos, isso nos leva à felicidade. E a felicidade é que nos leva para a prosperidade. Então a gratidão gera felicidade, e a felicidade gera prosperidade. Agora o mundo pensa que para sermos felizes nós precisamos de dinheiro. A palavra de Deus não diz isso. Primeiro você tem que ser feliz, aí depois você vai ser próspero, depois você vai ser rico. Amém? Conta outra historinha. Um cachorro. O cachorro estava passeando com o osso na boca, feliz, contente, imaginando como seria bom no momento que ele pudesse parar e saborear aquele lindo osso que ele estava na boca. Só que daqui a um pouco ele está passando por uma ponte e tem um rio junto na ponte, e ele visualiza outro cachorro, e aos seus olhos o osso que o outro cachorro tem parece ser mais saboroso, parece ser mais bonito que o seu próprio osso. E ele automaticamente pensa: eu quero esse osso para mim. Agora ele pega e fica pensando: como eu vou ficar com esse osso? Aí ele pega por um momento e abre a sua boca para coar, para ver se com seu latido o outro cachorro some. E assim, na sua mente, ele ficaria com os dois ossos. O que acontece? É a sua própria imagem refletida no rio, e ele acaba perdendo os dois ossos. O que eu aprendo? Muitas vezes nós já somos felizes e não lembramos disso, e pensamos que seremos felizes se porventura conseguirmos tal coisa. Só que no momento que nós perdemos aquilo que nós temos, aí nós vemos o quão feliz nós éramos e não sabíamos.
Deus já colocou um osso na tua boca. Te contenta com o osso que você tem. Te contenta com o que o Senhor já colocou para você, que é um presente. Porque quanto mais às vezes a gente quer, mais a gente perde. Seja contente com o que você tem, agradecido com o que você tem. E se Deus achar que você está preparado, Deus vai te dar mais. Mas saiba que você tem o que você merece, você tem o que você necessita, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Então tudo que você tem, foi Deus que te deu. Tudo que você tem, é motivo de você ser grato. Não importa o que, mas foi Deus que te deu. Seja grato. Amém? Glória a Deus. O que mais eu aprendo? A palavra de Deus diz em Marcos 8, 36, 37, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muita gente querendo ganhar tantas coisas, mas sabe o que está perdendo? Está perdendo a sua saúde. Sabe o que está perdendo? Está perdendo a sua família. Sabe o que está perdendo? Ele está se perdendo. Então, seja grato por tudo que Deus já te deu. E se tiver que conquistar mais, não perca o que já tem. Preserve o que você já tem. Seja contente com o que você tem. Venha sempre acrescentar e não recuar e não retirar o que Deus já colocou para a tua vida. Amém? Houve uma repercussão dessa atitude de Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor também estava vendo que havia uma grande injustiça nessa venda dos animais. Por quê? Porque os ricos poderiam comprar um boi para sacrificar, poderiam comprar um cordeiro para sacrificar, e só sobrava para os pobres uma simples pomba. E alguns eram tão pobres que nem uma pomba poderiam comprar. Quem sabe muitos pobres pensavam assim na noite escura, olhando para os céus e dizendo: será que eu vou me salvar? Será que eu vou para o céu? Porque pensavam: eu não tenho dinheiro para sacrificar, que tipo de adorador eu sou, que não posso nem comprar uma pomba. O Senhor Jesus, um dia, ele estava no templo, perto do gasofilácio, que é o local onde as pessoas depositavam os dízimos e as ofertas, e ele ficou observando todo mundo, e tinha pessoas ricas que depositavam grande soma de dinheiro, e veio uma pessoa, uma viúva muito pobre, e depositou apenas 2 pequenas moedas. E ele fez uma observação e disse: essa viúva, essa mulher pobre, foi que depositou a maior quantia. Os discípulos chegaram e disseram: mas mestre, essa mulher depositou apenas 2 simples e pequena moeda. O Senhor disse: ela depositou tudo que ela tinha, enquanto que os outros depositavam aquilo que lhes sobrava. Então Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração, vê a intenção, inclusive. Então nós temos que rever muitas coisas, queridos. E continuando ainda, a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, 20, 21 a 24, que é para nós não acumularmos tesouros na terra, aonde a ferrugem vai consumir, mas acumular tesouros no céu, aonde nenhuma ferrugem e nada pode consumir. Amém?
Pastor, o que é o meu tesouro? Tesouro é aquilo que nós damos mais valor. O que é o tesouro? É aquilo que mais nos aborrece perder. O que é tesouro? É aquilo que os nossos pensamentos, com maior frequência, se voltam quando estamos livres para pensarmos no que quisermos. O que é tesouro? É aquilo que nos dá maior prazer. Então, tesouro é aquilo que é uma prioridade em nossas vidas. Tesouro é aquilo que nós investimos tempo. Tesouro é aquilo que nós investimos atenção. Tesouro é aquilo que nós investimos as nossas emoções, desejos, dinheiro. Isso é o tesouro. O que você investe mais tempo, mais dinheiro, mais recurso, mais atenção? Isso é o teu tesouro. O meu tesouro é o Senhor. Quanto tempo tu fica envolvido com Deus e com as coisas de Deus? Amém? Muito bem. Continuando, como Deus vê o ganancioso? A palavra de Deus, aqui em Apocalipse, diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado. O que é desgraçado? É sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. O que o rico é? Miserável. O que o rico é? Pobre, cego e nu. Esse rico, estou falando, é o rico que é ganancioso, o rico que é avarento, o rico que coloca as suas forças, os seus olhos no dinheiro. Porque Deus pode nos tornar rico, mas a nossa riqueza não é para nossa vaidade. Nossa riqueza é para servir como um instrumento para que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. A nossa riqueza, o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos é para nós ajudarmos e sermos caridosos e apoiarmos outras pessoas. O nosso dinheiro é para servir as pessoas. Amém? Continuando, o ganancioso, ou seja, o avarento, não vai herdar o reino do céu. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Então, queridos, Deus nos chama a atenção. Não seja avarento. Não seja ganancioso. Pastor, então eu não posso ter ambição. Você pode e deve ter ambição de crescer, de ir além, mas você não pode ficar se comparando com o outro. Você tem que se comparar com você mesmo, porque toda comparação e toda competição é diabólica. Se tem alguém que você pode competir e se comparar, é com você próprio e mais ninguém. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu sou hoje, em todas as áreas, inclusive financeiramente, porque tem alguém que vai olhar para você e vai ver você progredir, inclusive na área financeira, vai dizer: poxa vida, eu quero esse Deus para mim. Amém? Então, não seja ganancioso, não seja avarento, mas progrida sim, cresça sim, em todas as áreas sim, inclusive financeiro, mas principalmente na área espiritual, porque a área espiritual é o alicerce de todas as áreas. Se você crescer no conhecimento de Deus, na prática da obediência da palavra de Deus, como diz Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos vão correr atrás de você, vão te alcançar e vão permanecer com você, em um nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Continuando. Então, qual é o antídoto para a ganância? Já que a gente vê que a ganância é algo prejudicial, a ganância é algo que nos faz sermos piores seres humanos. O antídoto é
A generosidade. Quando você tem um coração generoso, quando você tem um coração liberal, você toma uma vacina contra esse veneno da ganância. Seja generoso, seja generosa, e você vai estar vacinado e vacinada contra essa peste, contra este mal. Até porque nós vamos ter que prestar contas ao Senhor no final dos tempos. Amém? Glória a Deus.